Marco Antônio Casimiro, sou de RH e institucional e também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, Girando com Suzy Aires, hoje traz uma pessoa especial, muito legal, a gente vai saber tudo sobre organização. E vamos falar com a Kátia Santini, personal organizer da empresa Viva em Ordem. Isso. Kátia, prazer estar com você aqui. Prazer. Gente, para quem não sabe, a Kátia foi me ajudar na minha mudança e me deu assim umas grandes dicas de organização e desapego. Exatamente, isso é muito importante. Então me diz uma coisa, o que é mais difícil de organizar numa casa? Na verdade, não é difícil, é complicado quando a pessoa ela é apegada a alguma coisa que realmente não é mais necessária na vida dela, né? Mas não existe dificuldade, eu acho que se a pessoa estiver disposta, porque a organização ela é um hábito. E como qualquer hábito, ele tem que ser criado e alimentado. Então, você vai organizar uma vez e você vai ter uma nova forma de vida. Então, a vida é transformada pela organização. Então, vai ficar mais fácil, vai ficar mais claro o que você tem, você consegue enxergar todas as coisas que você usa, as que não têm mais utilidade. Sim, né? isso é verdade, né, gente? É, porque nós somos, o ser humano é apegado às suas coisas, né? E às vezes a gente não tem noção do que tem e do que usa, porque as coisas estão meio fora de ordem. Então, nós sempre pedimos, quando vamos fazer organização, que a pessoa faça desapego de roupas, de utensílios domésticos que não usam mais e ressignificar, porque, além de tudo, o desapego é uma ação do bem, porque você vai doar aquela coisa que você não usa mais para alguém que realmente necessita e que vai dar utilidade àquilo, né? Sim. Então tem gente que tem 50 jogos de panela, 30 jogos de prato e não há necessidade de tudo isso. É óbvio que em determinadas residências que nós organizamos, as pessoas dão muitos jantares, então ela precisa de toda aquela aparelhagem. Mas é necessário ter, assim, não vou dizer 50, mas 10 jogos de jantar? Eu acho que não. Você tendo uns 2 para variar, eu acho que é mais chique, né? Seria, mais legal, mas, né? Hoje a gente está na era aí do politicamente correto, do ecologicamente, né, correto, que é a gente não ter muita coisa. Então, se você tem lá um jogo de prato básico e 1 ou 2 ali para você dar uma bossa quando você vai fazer uma mesa bosta, eu acho que... Acho bacana também, concordo com você. Mas deixa eu te falar uma coisa que a gente gosta muito do que? Óculos. Eu amo óculos, então vamos lá ver o recadinho da Provisão, que está com um lançamento maravilhoso de inverno, hein? Vamos lá. Provisão com vocês. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada por óculos. E os meus óculos eu faço aqui na Provisão. Por quê? Porque aqui tem um atendimento maravilhoso e vão fazer o seu óculos de acordo com o seu rosto. Porque estética também. Então, gente, perde tempo não. Vem para a Provisão, que inclusive tem óculos de grau e de sol. Bom, voltando aqui, este óculos, olha, é do Urber. Dá um pulinho lá na Provisão que vocês vão gostar dos óculos de lá, que são maravilhosos. E me diz uma coisa, dá uma dica aí,
para a gente fazer uma organização na despensa? Primeiro, sempre olhar a validade do que você guarda. Toda vez que você for ao supermercado, que você trouxer coisas novas, os produtos que já estão lá, obviamente, vão ter uma validade mais curta. Então, coloque esses itens para frente e o que você trouxe do mercado naquela hora para trás. Porque você sempre vai utilizar o que está dentro da validade, né? Você evita desperdício. Eu falo que organização também é economia, porque se as pessoas chegam e vão socando as coisas dentro da despensa, vai chegar uma hora e quando ela resolver, ou uma personal organizer for fazer o trabalho de organização dessa despensa, certamente ela vai encontrar produtos alimentícios vencidos, e isso é um desperdício, né? Tá ouvindo, senhor Ney Aires? É para você essa dica, tá? E um guarda-roupa bem organizado. É obrigatório colocar cor por cor, tamanho por tamanho, camiseta florida com camiseta listrada. Como é que eu faço essa organização de armários? Organização não existe uma fórmula que serve para todo mundo, é óbvio. Nós temos as determinadas ações que quando nós estudamos, porque toda personal organizer faz um curso antes de se tornar, né, uma PO, como nós nos chamamos. Então, vai muito de acordo com o que o cliente quer, porque a organização é para levar facilidade para a vida dele. Então, se para ele fica mais fácil deixar tudo por cor, a pessoa que está sendo, né, eu quero por cor. Não, eu quero que primeiro venha a blusa de alcinha, depois a cavadinha, de manga curta, meia manga, manga longa. E dentro dessas categorias, vamos organizar por cor. A pessoa tem muita roupa estampada. Eu não preciso que você organize por cor. Eu preciso que você organize, deixa o que é de inverno e o que é de verão, né? Então, é muito saber o que o cliente quer, o que ele precisa e o que é útil para ele. Porque o que de repente é bom, a forma de organizar para mim não é a mesma que seja para você. Eu gosto de cor, gosto com cores. Tá? Não tem uma coisa branco, eu tento, pelo menos eu tento. Preto estampado no marrom, estampado no verde, coisa de doido. Mas... geralmente assim, né? É uma fórmula que todo mundo, a gente fala que é o arco-íris, né? É, verdade. E agora eu quero que você, vamos sair de casa, vamos sair do guarda-roupa, da cozinha e vamos para o corporativo, que você faz também essa parte corporativa, né? Me conta como é isso. As empresas, às vezes, têm problemas de organização de arquivos, de documentos, de processos, de pessoas. A organização ela envolve muitas coisas. Então, a empresa pode me ligar e falar, olha, eu preciso que você me ajude a organizar os meus processos. Ela trabalha, seja um escritório de advocacia, então ela tem todo aquele arquivo de papéis que ela precisa de uma forma que seja organizada, de fácil acesso, e uma coisa que pouca gente sabe que as personagens organizers fazem é fazer isso digitalmente. Digital, colocar tudo digital. Exatamente, eu consigo escanear todos esses documentos e deixar isso para um acesso eletrônico. Da mesma forma que a gente pode fazer isso com fotografias, as pessoas às vezes têm caixas de fotos em casa, antigas. Nossa, eu tenho uma coleção de álbuns, gente. Então, e nós fazemos isso também. Eu fico desesperada que eu não sei o que fazer com aqueles álbuns. Eu empilhei tudo, lá deixei tudo empilhadinho para vai ficar de frente, porque a gente não tem mais o hábito de olhar foto em álbum. É uma coisa que já foi antiga, né? Então, mas aí você consegue ter essa memória afetiva, de repente, para acessar no seu celular. Nós digitalizamos essas fotos, a gente coloca isso na nuvem. Isso que eu ia te perguntar, coloca na nuvem. Na nuvem, né? Porque você vai chegar uma hora que o seu celular vai explodir, né? E aí, por falta de espaço. E aí a gente coloca essas fotos na nuvem, organizadas por álbum, por viagem, por tema, pelo que o cliente realmente quiser. Olha, gente, acessar. Bacana isso eu gostei. Isso é muito bom. E assim, as pessoas têm pouco conhecimento, porque a personal organizer ela é conhecida por organizar residências. Sim. Mas nós organizamos fotos, empresas, celular, todo mundo hoje
reclama, ai, meu celular está sem memória, meu celular está sem espaço. Nós organizamos celulares também, isso se chama organização digital. Então eu vou ver, é transferir as fotos do seu celular para a nuvem. Olha. Entendeu? Os documentos que você tem no celular na nuvem, em lugares de fácil acesso que não ocupem espaço no seu celular. Então, gente, faz o seguinte, joga o seu arquivo fora, entendeu? E chama aqui a Kátia, que ela vai organizar tudo bonitinho para você. Olha que ideia espetacular. Entendeu? Sabe aqueles arquivos enormes que você puxa? Exatamente. E sai pasta. Né? A gente consegue se livrar disso. A pessoa, de repente, precisa de um espaço dentro da empresa, físico, que aquele papel... Ou dentro de casa. Ou dentro de casa, que de repente está atrapalhando, que ela pode ser usada de uma outra forma. A gente transforma isso em digital, em uma imagem que vai ser acessada com qualidade, tá, de imagem. A gente não está falando de nada caseiro. Nada caseiro, é tudo muito profissional. É porque a gente ouvindo falar assim, você pode passar, ótima ideia, eu vou fazer em casa, gente, mas não fica com uma qualidade do profissional fazendo. Exatamente. É outra coisa. Você chegar e botar lá, digitalizar e jogar, não fica legal. Tem que ser um profissional mesmo. Existem programas certos para isso, para que a imagem fique com qualidade, com resolução, fiel ao documento físico ou à fotografia física que a gente tem na mão. Bacana isso, né? Muito legal, Kátia. O que mais de organização você faz? Me conta mais, está muito gostoso esse papo. Vamos lá, a gente organiza residência. Livros. A gente teve um exemplo de uma amiga há pouco tempo atrás que foi organizar a biblioteca de um advogado e ele tinha diversos tipos de direito, jurídico, empresarial, jurídico é redundância, mas empresarial, família, né? A maioria, né? Juristas, professores, exatamente. Tem muitos livros. E aí ele queria pôr assunto por cada parte do direito e dentro do direito ele tinha diversas línguas. Então a gente faz por idioma, por cor do livro, por tipo de livro. É o cliente que decide como ele quer que essa organização seja feita. Eu tenho a minha organização, eu leio o livro e dou. Eu já não guardo mais, viu? Porque às vezes a gente se apega com aquele livro, eu acho que mais tarde eu vou ler novamente, e não vai. Então eu leio o livro, eu recebo muitos livros, então eu leio o livro, adoro ler. Eu também. Eu leio o livro e aí eu dou o livro. Eu tenho o Kindle, que hoje é o livro digital. Há anos eu não tenho mais livro físico. Mas o livro físico é gostoso. Todo mundo que é viciado em leitura disso. Eu tive uma lesão no cotovelo e eu não conseguia mais segurar o livro pelo peso. Então o Kindle é levinho, então eu leio o livro digital. Né? E eu sou viciada, eu leio todos os dias. Todos os dias eu estou lendo alguma coisa. Então, até às vezes as pessoas que têm o Kindle é bagunçado e a gente pode organizar até o Kindle da pessoa. Olha, gente, mas você sabe que eu gostei muito de saber da história digital pré e pós-mudança. A gente vai falar disso. Hoje é o carro-chefe das personagens organizers, até porque as pessoas descobriram a facilidade. Imagina, você passou por isso. Sim. Você vai mudar. Aí você tem a sua casa. A pessoa, quando fala em mudança, ela já fica traumatizada. Já virou de praxe. Verdade. É sinônimo de sofrimento. Sim. Mudança. E não é. Você pode contratar uma personal organizer que vai embalar a sua casa todinha. Tudo. Separado, por tipo, por cômodo. Nada disso de misturar as coisas. A gente já categoriza na hora de fazer o empacotamento. A gente vai contratar uma transportadora para fazer o transporte dessas caixas, itens, para a nova residência e nós vamos organizar tudo. A pessoa vai chegar na casa pronta para morar, ela não precisa fazer. Se ela quiser ir viajar e deixar uma pessoa responsável da família para fazer o acompanhamento... É necessário ter uma pessoa da não, família? Assim, vai ou eu posso deixar a chave? Comigo, por exemplo. Nós já fizemos isso várias vezes. A pessoa não quer participar do processo porque realmente é cansativo para quem não está habituado. Para nós é uma rotina como qualquer outra. Mas a pessoa deixa a chave na nossa mão, nós vamos fazer tudo e a casa dela vai estar... A antiga vai estar vazia, sem nada, e a casa nova pronta para recebê-la, com flores e aromas. Olha, gente, que tudo isso também é uma coisa bem bacana. Não, né? É uma mão na roda. Inclusive, se ela não quiser nem contratar a transportadora, ela pode deixar em sua
pra gente resolver, que nós temos parceiros que fazem isso, então é tudo com a gente, ela não precisa fazer, ela só precisa me ligar e falar, eu vou mudar tal dia, me dá um novo endereço e a gente faz tudo. Nossa! Gente, a Kátia é maravilhosa, eu tive a oportunidade de estar com ela, ela deu uma organizada no meu guarda-roupa, nas minhas coisas, e foi muito legal. Então eu recomendo, tá? O Vive em Ordem para vocês. Vou experimentar esse digital aí. Kátia, o pessoal faz como para te contratar? É só entrar no meu Instagram, né? @Vive em Ordem, me mandar um direct, me ligar. Direto, o telefone é 11 99781 1952, me mandar um WhatsApp, a gente vai conversar, se quiser. Hoje as pessoas perderam o hábito de telefonar, mas se quiser me ligar também, fiquem à vontade. É mais o WhatsApp, né? Hoje todo mundo quer falar por mensagem, né? A gente hoje precisa perguntar para pessoas, pode ligar, a gente tem que pedir autorização. Mas eu previamente já dou autorização para quem precisar me ligar para falar sobre organização, porque organizar é vida. Ai, uma perguntinha final que eu não podia deixar de fazer. Quarto de criança. Também organizamos. Como se organiza um quarto de criança? Porque criança, você já viu, é complicado. Brinquedos, né? É achar uma forma para a criança ter acesso fácil, porque não adianta a gente querer guardar brinquedo lá no maleiro, que é uma coisa que ela utiliza todos os dias. Sim. Então a gente acha soluções de armazenamento, caixas, puffs, qualquer coisa. Hoje o mercado oferece uma infinidade de produtos organizadores que facilitam demais a vida, né? E hoje tem um nicho direcionado exatamente para os pequenininhos. Né? Então, caixas com formas, cores diferentes e deixar tudo para fácil acesso para a criança. Os uniformes também deixar numa gaveta para que a própria criança vá lá, pegue a sua camiseta, sua calça, seu short, ela mesma crie esse hábito. Gente, que bacana. Né? E já tive muitas crianças que quiseram aprender a fazer dobra, a como guardar da forma certa. É você envolver a criança nesse processo, que para ela é lúdico. Olha, que legal. É tornar isso, desmistificar que organização é uma coisa difícil, né? E uma outra coisa, desmistificar que organização é caro e que isso é só pra gente que tem dinheiro. É verdade, não, é uma outra pergunta, antes da gente encerrar, uma outra pergunta que eu queria te fazer. É caro? Não é Como caro. é que é isso? É um investimento, porque aqui a gente não tem que ver preço, a gente tem que ver valor. É o valor que isso tem para a minha vida. A gente tem diversas formas hoje de pacotes que a gente pode oferecer. Eu já tive clientes que contratavam um pacote de organização diária, que a gente chama de diária de organização. Então eu tenho um período de 8 horas e vou lá atender meu cliente para o que é mais urgente para ele. E ele pode pagar esse pacote uma vez por mês. Então ele primeiro vai fazer o guarda-roupa, aí depois ele vai fazer o armário da cozinha, ele vai fazer o quarto do filho e fica acessível para todo mundo, né? Então, desmistificar essa história de que organização é para poucos. Não, organização é para todo mundo. Nossa, gente, aí, perde seu tempo não, dá uma ligadinha que ela vai repetir o número. 11 99781 1952. Então, liga lá, agenda o seu horário, pode fazer dessa forma, que é bacana, Exatamente. entendeu? Ou, então, você vai mudar, então faz a pré-mudança e depois pós-mudança, vai pra praia, final de semana, segunda-feira chama pra casa, tudo muito mais. Exatamente, a gente consegue fazer isso em um dia, tá? Um Adoro. dia de pré e um dia de pós. Ó, um dia de pré e um dia de pós. Então, bem legal, a equipe é fantástica, são de confiança, eu Sim. garanto, entendeu? Porque eles foram na minha casa, me ajudaram com a minha mudança, que foi uma loucura aquela mudança. Nossa, vocês não querem nem saber como foi, mas foi uma loucura. Mas graças a Kátia, o negócio andou. E ela conseguiu fazer um desapego gigantesco, gente, isso é muito bom. Meu armário era fundo, então é chocante. Agora você não sabe o que você tem, porque tem aquela parte que é funda, você não vê nada. Então aí você foi descobrindo as coisas que você tem na hora da mudança. Mas eu quero isso, não quero isso. Foi uma garagem. A igreja está feliz da vida, São Patrício, porque foi uma garagem para a igreja. Tem muita gente que não tem para vestir, então a gente às vezes está guardando uma peça lá que pode para uma pessoa que precisa muito mais do que o nosso guarda-roupa. Achei até bota branca, olha. Olha isso, Xuxa total. Total, imagina.
Não vou dizer dessa água, não beberei mais. Já bebemos, né? Já bebemos. Kátia, obrigadíssimo. Eu que agradeço a Adorei, oportunidade. maravilhoso. Venha sempre, venha dar dicas pra gente. Sim, é só me chamar, falar do assunto e eu trago uma dica super legal. Então a gente vai ficando por aqui, mas antes um recadinho para vocês. Me segue nas redes sociais, Suzy Aires, YouTube, Suzy Aires Oficial, vê lá que todos os programas estão lá também. Segue a TV Relacionamento, que tem sempre uma programação maravilhosa para você. E agora Girando com Suzy Aires no Instagram. Então, gente, aguardo vocês, um beijo no coração, fica com Deus, até a próxima semana.